Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que Deus abençoe você abundantemente, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Amém? Olha só. A Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a convicção de coisas que não se vê, mas se crê que vá existir. Nessa versão aqui, ela diz assim: a fé é o firmamento, o firme firmamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Bom, o que é fé? Fé é a convicção de algo que nós, mesmo não vendo, acreditamos que possa vir a acontecer. E essa fé, ela é procurada por Deus no coração de todas as pessoas. Não só dos cristãos, né, dos protestantes, mas de todas as pessoas. Ele procura essa fé, porque essa fé é que traz para as pessoas os resultados e as promessas, né, do que a Bíblia nos apresenta. Deus, ele faz promessas na Bíblia, promessas extraordinárias, promessas de salvação, de cura, de libertação, promessa de prosperidade, promessa de um casamento abençoado, uma vida financeira, uma saúde, um relacionamento, uma família. Ele faz as promessas. Ele deixa claro aqui. Mas para que uma pessoa alcance essas promessas, ela tem que praticar a fé, segundo o que a Bíblia diz, na palavra do Senhor. Deuteronômio 28, eu sempre falo, eu sempre recito essa passagem onde Deus diz: se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardar no seu coração e praticar, virão sobre ti todas essas bênçãos. Bom, as bênçãos de Deus, né, que viemos ter vida com abundância, sermos salvos, viemos ter uma vida abençoada. Mas, como eu disse, para alcançar essas promessas, nós temos que fazer a nossa parte. Uma delas é crer em Deus, é acreditar em Deus. E a outra é botar em prática essa crença na palavra de Deus. É uma das coisas que poucas pessoas fazem. Muitas pessoas creem em Deus, falam de Deus, mas não conhecem a Deus. Eu vejo que as pessoas, elas até expressam o seu amor a Deus, né? Muitas pessoas falam: olha, eu amo Deus, Deus é tudo para mim. Muito bem, eu não duvido disso. Mas o que é ser tudo? O que é ser nós tudo para alguém? O que é eu ser tudo para minha esposa? É eu dar para ela o meu melhor. É eu praticar as coisas que lhe agrada e evitar de praticar as coisas que não lhe agrada. É uma troca. O amor faz a gente cuidar, tratar bem, respeitar, né? E fazer coisas que agradem, e não que venha desagradar. Então, eu vejo muitas pessoas falando: não, eu amo Deus, Deus sabe o quanto eu amo, o quanto eu adoro. Mas eu vejo que a maioria das pessoas, quando falam isso, não tem de fato o conhecimento de Deus. Não tem de fato. Por quê, bispo? Porque continuam praticando tudo que não agrada a Deus. Quando nós conhecemos a Bíblia, quando nós temos o conhecimento da Bíblia, que poucas religiões, aí eu posso falar disso, passam de fato o que a Bíblia diz. Quando a pessoa não tem esse conhecimento, ela comete erros na fé e na caminhada da fé. O próprio Senhor Deus disse: o meu povo erra por falta do meu conhecimento. Então é importante que a pessoa conheça. Não precisa ser um teólogo, não precisa fazer uma faculdade,
mas ler, pedir a Deus direção, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus que venha dar a direção do Espírito Santo, a pessoa entender o que Deus está falando com ela. Que é outro problema. Muitas pessoas dizem, bispo, eu leio a palavra, eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Eu até tento ler a Bíblia, mas me dá sono, me dá cansaço. Por quê? Porque o espírito maligno, o espírito das trevas, não quer que uma pessoa conheça o caminho da luz. Então ele investe em tudo para tirar a pessoa do caminho da luz. E qual é o caminho da luz? Disse o Senhor Jesus: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Você pode dizer amém? Pode dizer graças a Deus? Bom, então, o espírito das trevas, ele tenta de tudo e de todas as formas para tirar a pessoa do caminho da luz. E como é que ele faz isso? Bota cansaço, bota sono, diz que ela não está entendendo, né? Mas as pessoas que têm esses problemas, a maioria diz que ama Deus, que tem Deus como tudo na vida dela. Só Deus sabe o quanto eu amo, mas não pratica a palavra. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu também tinha argumentos como esses. Não, Deus sabe, Deus me conhece, eu amo Deus, Deus é tudo para mim, pelo amor de Deus, Deus é tudo. Mas eu não praticava a palavra. Aí quando eu conheci a palavra, a verdade, que é a Bíblia, a palavra de Deus, eu entendi que o que eu praticava não agradaria ao meu Deus. Não agradaria. Eu mentia, eu enganava, eu falava palavrão, eu bebia. Muita gente usa esses termos, não é bem assim não. A gente pode beber, mas não precisa se embriagar. Tudo que eu ponho no meu corpo, que é templo do Espírito Santo, que não agrada a Deus, eu estou ferindo o templo do Senhor. Então, bebida, fumo, mentira, engano, palavrões, isso tudo não agrada a Deus. Não agrada. O que agrada a Deus é uma vida de santidade. Se eu prostituía, eu não prostituo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu me drogava, eu não me drogo mais. Então, quando nós conhecemos a palavra e botamos em prática a palavra de Deus, aí sim, Deus se aproxima de nós. Deus se aproxima de nós. Então o fato de dizer que ama Deus, que Deus é tudo, não quer dizer que a pessoa tenha Deus. Não quer dizer isso. Porque para ela ter Deus, ela tem que fazer a vontade do Senhor. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar e praticar. Então requer algumas atitudes nossa para que venhamos ter a presença de Deus. E quais são essas atitudes? É ouvir, guardar, obedecer, e praticar. Uma pessoa que não pratica a palavra de Deus, ela não vai ter as promessas de Deus sobre a vida dela. Não vai ter. Não vai ter. Deus, ele se agrada quando a pessoa ouve, guarda e pratica. E para a pessoa fazer isso, ela tem que querer. Aí entra o fator decisão. Quem decide em servir ou não servir, não é Deus, somos nós. Eu decidi em servir a Deus quando eu tive um encontro com a palavra, quando eu entendi que aquilo que eu fazia, as coisas que eu fazia não agradava a Deus. Então eu fiz uma escolha. E essa escolha foi servir a Deus. Deus, ele espera que as pessoas façam a escolha. Deus não vai fazer escolha por ninguém. Deus vai botar o caminho certo e errado. Ele vai dizer, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Você vai escolher qual que você quer. O que eu mais ouço também é, poxa, Deus está deixando acontecer isso. Deus deixou aquilo. Deus, com certeza, antes de acontecer, ele avisou. Com certeza, todas as pessoas, antes de fazer qualquer coisa de errado, ela sabe que não pode. Se a pessoa vai sair com o marido ou com a mulher de outro, ela sabe que aquilo não pode, mas ela faz. É ou não é verdade? Sim ou não? E aí paga o preço. A pessoa sabe que não pode
pegar nada que não seja dela, as coisas que sejam de outras pessoas, nós não podemos pegar e ficar para a gente. Porque isso é roubo, né? Deus não se agrada. Então a gente não pode fazer isso. Mas as pessoas, mesmo sabendo, faz. As pessoas sabem que mentir não agrada a Deus, porque o próprio Senhor Jesus disse que a mentira é do diabo e o pai da mentira é Satanás. Então quando uma pessoa mente, ela sabendo que está mentindo, ela está agradando ao diabo, a Satanás, ao espírito maligno, do que a Deus. Então a pessoa sabe, né, que o que ela está fazendo não agrada a Deus e faz, então esse amor é um amor mentiroso, não é verdadeiro. E a fé da convicção exige, aí eu vou ser taxativo, exige que a pessoa renuncie às suas próprias vontades. A fé da convicção faz com que a pessoa alcance o milagre, desde a hora que ela renuncia o seu próprio desejo, as suas próprias vontades para fazer a vontade de Deus. Se não for assim, não há milagre, não alcança milagre. Deus não responde a oração de pessoas que não têm o coração aberto ou voltado para fazer a vontade dele. Não adianta, eu não engano ninguém. Fica tranquilo, Deus vai ouvir sua oração. Se você não é obediente, não procura a fazer a vontade de Deus, Deus não vai ouvir a sua oração. E isso eu não estou falando porque eu sou mais do que Deus, eu quero ser mais do que Deus, eu quero saber todas as coisas. Nada disso. Isso é bíblico. Se ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, guardar no coração e praticar. Então, se não houver esses fatores, se não houver essas atitudes, não tem manifestação de Deus. Em Hebreus, a Bíblia diz: fé, convicção de fato que não se vê, mas se crê que vai existir. E quando que a pessoa crê? Quando ela está alicerçada na palavra. Porque dizer que crê, é como eu disse, muitos falam, mas na hora de botar em prática essa fé, se ela não tiver alicerçada em comunhão com Deus, ela não vai suportar as dificuldades, as batalhas, e ela não vai vencer. Nada abala aqueles que estão na fé em Cristo, na fé que a palavra nos mostra. E eu tenho um exemplo disso. Em Gênesis capítulo 22, nós temos um exemplo extraordinário de fé, que foi de Abraão. Abraão, quando Deus pede Isaac a Abraão foi oferecer a Deus o Isaac que ele tinha, o que ele amava. Então a fé de Abraão foi de convicção que o que ele fazia para Deus, Deus iria respondê-lo. A fé da convicção, a fé da certeza faz a pessoa a não medir nenhum esforço, não faz a pessoa calcular o que ela está fazendo para Deus. A fé sobrenatural faz com que a pessoa se lance total no altar, sem medida nenhuma. Ela só tem um desejo de fazer a vontade de Deus. Esse exemplo de Abraão mostra a fé que Deus procura dentro de nós. A fé que ele procura no mundo e principalmente no meio dos cristãos. Principalmente. Pessoas que conhecem a palavra. Eu estou falando de pessoas que conhecem. Porque muitos dizem que conhecem, né, e não conhecem. Essa é a verdade. Eu conheço um monte de religiões e tenho amigos, né, dentro dessas religiões, pessoas próximas a mim dentro dessas religiões, que não sabem nem recitar um versículo da Bíblia, a não ser Salmo, né? Salmo 91, né? Salmo 91 todo mundo sabe. Salmo 91 todo mundo sabe. Mas conhecer a Bíblia, conhecer as vontades de Deus, quais são os propósitos de Deus, a maioria não conhece nada. Vagam em deserto,
buscando água sem saber aonde ir. Quando nós temos o conhecimento da Bíblia, como eu disse, não precisa ser um teólogo, não precisa ter feito faculdade, porque eu conheci a Bíblia antes de fazer a faculdade. Eu conheci a Bíblia botando o joelho no chão, fugindo da aparência do mal, largando aquilo que era errado. Né? Antes de conhecer a Bíblia de fato, o pouco que eu já conheci, eu entendi que eu tinha que mudar. Por quê? Porque mesmo não conhecendo a Bíblia, eu entendia que Deus era perfeito. Deus era justo, mesmo não conhecendo a Bíblia, mesmo não conhecendo. E qualquer pessoa, na sua sã consciência, entende que Deus é perfeito. Todo mundo diz, não, Deus é amor, Deus é perfeito, Deus é Pai. Né? Os argumentos mais usados. Mas interessante que na hora de agir a fé em cima disso, as pessoas não agem, não botam em prática. O conhecimento que ela tem não flui dentro dela a força necessária para ela vencer as batalhas. Então, quando eu conheci a palavra de Deus, mesmo antes de fazer a faculdade de teologia, eu botava meu joelho no chão, eu pedia a Deus, ia no meu pastor, né? Meu pastor, poxa, um homem com mais sabedoria do que eu fui até ele e falei, pastor, eu quero buscar Deus, eu quero me aproximar de Deus. Como é que eu faço? Ele falou assim, olha, faz um jejum. O que você mais gosta de fazer? Você vai deixar de fazer. Você gosta muito de comer? Eu falei, gosto. Então você passa pelo menos 3 horas sem se alimentar, ora a Deus, busca no Senhor, leia a Bíblia e Ele vai te dar toda a sabedoria. E daí eu comecei a ter a direção do Espírito Santo. E quando eu comecei a ter direção do Espírito Santo, aí eu fui entender mais ainda que eu precisava de mudar. Eu creio, meu amigo, minha amiga, que é esse o fator de muitas pessoas não querer realmente conhecer a palavra de Deus. Porque ela vai ter que mudar. Quando ela depara com a verdade, quando ela confronta a vida dela com a verdade, que é a Bíblia, ela tem que mudar. Ela entende que tem que mudar. E o espírito maligno não quer isso. O espírito maligno quer que a pessoa continue na depressão, na angústia, tomando remédio, tendo um casamento destruído, tendo uma vida financeira destruída, uma pessoa sem paz, né? E principalmente sem a salvação. Principalmente sem a salvação. Então, a Bíblia, ela nos ensina como agir a nossa fé. E Abraão foi um desses exemplos extraordinários na Bíblia, que mostrou o que é ter fé com convicção. Abraão entendeu que o mesmo Deus que deu Isaac a ele, e que agora pede Isaac a ele, poderia dar ele de novo. Essa é a fé da convicção de fatos que não se vê, mas se crê que vai existir. Então, Abraão foi para o altar e ofereceu o seu melhor. Fez uma entrega. Eu sempre digo que não há nada nesse mundo que nós venhamos conquistar sem sacrifício. Uma pessoa, para conquistar uma vida abençoada, né, bem-sucedida, ela tem que fazer uma faculdade, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, tem que se dedicar, perder noite de sono, né? Às vezes deixar de fazer alguma coisa que ela gosta para poder estudar e conseguir uma nota boa, né? Conseguir chegar a um patamar mais elevado para que ela venha ter uma vida abençoada. Então tudo é sacrifício. Tudo é sacrifício para um relacionamento dar certo. Poxa, os dois têm que sacrificar. Quantas coisas eu deixei de fazer que eu sei que não agradava a minha esposa. Quantas coisas minha esposa deixou de fazer porque sabia que não me agradava, para a gente ter um relacionamento abençoado, né? mais encaixado na nossa vida, para que a gente viesse ter paz. Sacrifício. Tudo é sacrifício. Tudo é sacrifício. Na vida, o agricultor, para ter uma boa colheita, ele tem que plantar, ele tem que arar a terra, ele tem que cultivar, ele tem que fazer um monte de coisas. Então tudo na vida é sacrifício. E a Bíblia nos ensina que o sacrifício é o caminho mais rápido do milagre. E por isso Deus chamou Abraão para o sacrifício. Não só Abraão, né? Eu estou falando de Abraão porque a gente está pregando sobre Abraão na igreja, mas a Bíblia nos mostra sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Elias, Eliseu, Ruth, Raquel, Neemias, todos os profetas, né,
que nós vemos, Jeremias e outros grandes mulheres e homens de Deus na Bíblia, que sacrificaram a sua vida para ter um encontro com o Senhor Jesus. E o próprio Senhor Deus sacrificou o Senhor Jesus para que nós viéssemos ter essa oportunidade hoje de estar conhecendo a Bíblia, de ter a salvação, de ter uma vida abençoada. Mas para isso precisamos usar a nossa fé. E é isso que eu quero marcar aqui nessa palavra. A tua fé, disse o Senhor Jesus, te salvou, a tua fé te libertou, a tua fé te curou. É a fé, mas não a fé que esse mundo fala. Não a fé do religioso, aquele que diz, não, eu amo Deus, Deus sabe o quanto eu amo, olha, poxa, Deus é tudo para mim, mas não pratica, não faz a vontade, continua fazendo tudo de errado. Tudo de errado. Eu digo para você, meu amigo, minha amiga, que a maior dificuldade de entender a Bíblia está em a pessoa querer ou não querer. Eu quis. Interessante que quando eu fui para a faculdade, eu tive problemas com muitos líderes, porque eles falavam coisas que eu sabia que biblicamente não era certo, porque eu comia a Bíblia, eu dormia na Bíblia, a minha vida era a Bíblia. Eu queria o melhor. Então, às vezes eles falavam coisas, eu falava assim, mas olha só, isso não diz aqui na palavra não. Isso aqui diz isso. Ah, não, você quer saber mais do que a gente? Porque não é que eu queria saber mais, mas eu buscava, como até hoje eu busco, porque eu quero ter mais do meu Deus. Se você quer ter mais do Senhor Jesus, mais de Deus na sua vida, você tem que buscar. E Abraão entendeu isso. Por isso Abraão sacrificou Isaac. Porque Isaac era único. Abraão morreu, acabou. Ou Isaac, se tivesse morrido, acabou. Era único. Mas Deus era eterno. A vida espiritual é eterna. Então Abraão entendeu isso. Então ele falou, poxa, eu vou dar Isaac, mas o que eu não posso perder é a presença do meu Deus. O que eu não posso perder é a comunhão do Senhor Deus na minha vida. Porque ele entendia que Deus de fato era tudo para ele. Não é assim que muita gente fala? Deus é tudo para mim. Mas ela prefere servir mais as vontades delas, os prazeres dela, do que se entregar de fato ao Senhor. Tem medo. Muitas pessoas têm medo. Eu lembro que eu já atendi várias pessoas, e muitas dessas pessoas diziam assim para mim, não, bispo, olha, Deus sabe, não é o momento, eu não quero nem ouvir isso aí, sabe por quê? Porque eu sei que se eu ouvir, eu vou ter que praticar, porque senão Deus não vai se agradar. Quer dizer, a pessoa sabia, muitos sabem, mas se deixam levar, se abatem, se entregam por causa de prazeres carnais. Teve uma que disse assim para mim, ah, bispo, eu sei que a pessoa é casada, mas eu amo. E eu vou pedir a Deus para me dar essa pessoa. Eu falei, Deus nunca vai fazer isso. Deus não vai destruir um lar para restaurar outro. Não existe. Deus não faz isso. As pessoas confundem, mas por quê? Porque não conhecem a Bíblia. São religiosas. Vive cheio de mandingas. Faz um monte de gestos que não muda nada. O que muda a minha vida é o conhecimento que eu tenho da palavra de Deus. Não são símbolos, não são gestos, não são coisas materiais que mudam a minha vida. Eu não preciso me apegar a nada. Eu não preciso ter nada para ter Deus. Eu preciso ter meu coração aberto. Por isso a Bíblia diz, o Senhor mesmo falou, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo. Então, é a pessoa que abre o coração para Deus. E Abraão fez isso quando ofereceu Isaac no altar. Abraão abriu mão da coisa mais importante da vida dele. Renúncia. Deus, ele ama as pessoas que renunciam às suas próprias vidas para fazer a vontade dele. Então você que quer mudar a sua vida, talvez você seja um pastor, um obreiro, seja um membro antigo de igreja, ou esteja agora conhecendo a palavra, quer mudar a sua vida, o caminho é entregar. Entregue teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Outro problema é a questão da confiança. Deus sabe que eu preciso disso. Deus sabe. Então, Deus vai entender se eu resolver. Não, Deus não vai entender. Ou tu confia ou tu não confia. Abraão, quando bota Isaac, Abraão confiou que Deus poderia, de fato, mudar aquela situação. Tanto é que Abraão desceu a mão, né? Como está em Gênesis capítulo 22 em diante, Abraão desceu a mão e o anjo teve que segurar a mão de Abraão, porque senão ele iria realmente matar Isaac. Porque a confiança de Abraão era tanta, e o amor de Abraão era tanto por Deus, que ele não quer nem saber. Se Deus pedir, eu estou na fé. Essa é a diferença entre quem serve e quem não serve. A gente vê, a pessoa que serve a Deus, a pessoa que tem o coração no altar, ela está disposta a fazer a vontade de Deus. Deus falou, ela faz. Não é o pastor falou, Deus falou. Por isso que na Igreja Nação de Deus nós temos o cuidado de pregar a Bíblia. Eu estou aqui só falando da Bíblia para você. Eu falo da Bíblia, né, explano, né, o que o Espírito Santo está falando no meu coração e busco o versículo bíblico para você entender. Porque essa é a forma que Deus age. É a verdade de Deus, não a verdade das pessoas. Então quando o pastor está pregando lá, pegou a Bíblia e começa a falar, tocou no seu coração, é porque Deus está querendo falar com você. E é aí que Deus age. É isso que Deus quer que as pessoas entendam. Quando você ouve a palavra de Deus, sentir o seu coração desejoso de fazer aquilo, vai e faz, porque Deus vai ser contigo. Agora as pessoas só querem fazer as próprias vontades. Né? Eu tive uma outra situação também que olha, eu vou te falar, eu já escutei cada coisa, questão dessa senhora que ia pedir a Deus para dar esse homem para ela, porque ela amava esse homem. Pô, o cara era casado, meu. O cara era casado, não tem cabimento. Isso é coisa do diabo, pô. Destruição. O Senhor Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então isso é coisa de Satanás. A outra, a pessoa tinha um bens para receber a família, para dividir entre os irmãos. Ela falou, tomara que meu irmão morra para eu ficar com tudo. Eu falei, meu Jesus, que isso? Então, eu escuto coisas que eu falo, meu Jesus, essas pessoas não conhecem o Senhor. Não conhecem. Porque se a pessoa que diz que ama Deus, ela vai evitar de fazer coisas que desagradam a Deus. Ela vai evitar. Eu procuro fazer coisas que agradam a minha esposa. Sou falho? Sim. Mas eu procuro. E eu tenho certeza que a minha esposa é a mesma coisa. Então, com Deus, eu não posso ser diferente. Eu não posso. Eu sei que Deus não se agrada que eu minta. Então, não vou mentir. Ah, bicho, mas tem mentira que a gente tem que fazer. Não. Mentira é mentira. Não existe pequena ou grande mentira. Mentira é mentira. Pecado não existe pecado pequeno ou pecado grande. Pecado é pecado. Enquanto a pessoa não entende isso, ela vive uma vida de sofrimento. Porque a Bíblia diz que tudo que nós plantamos, nós colhemos. É ou não é verdade? Não adianta. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Não adianta. Então nós temos que evitar de plantar coisas que venham nos trazer problema. Uma das coisas também que muito eu recrimino, né, das pessoas, falo muito isso também para as pessoas, é a questão da murmuração. Meu Deus, as pessoas murmuram mais do que a hora. As pessoas reclamam mais do que tomam atitude para mudar. E muitas, por causa disso, são fracas espirituais, lógico, começam a ver as outras pessoas. Ah, mas fulana lá não serve Deus e está lá, ó. Olha lá. Olha lá, com carro, com casa, com isso, com aquilo, começa a cobiçar as coisas dos outros. E em Salmos 37 diz para a gente não cobiçar as coisas dos outros, porque nós não sabemos a procedência de como aquela pessoa conquistou aquilo. Então temos que ter muito cuidado. Temos que ter muito cuidado. E para isso não acontecer, para esses problemas não acontecer na vida de uma pessoa, para que isso não venha afetar a vida da pessoa, ela tem que conhecer a verdade. Então a questão de dizer que ela ama Deus,
que Deus é tudo para ela. Ai, porque ela, olha, ela tem um amor por Deus muito grande. Isso não quer dizer que ela tenha Deus. É a mesma coisa, né? Desculpa falar dessa forma, mas eu prefiro ser bem simples nas minhas falas, né? É aquela pessoa que diz, eu amo minha esposa, eu amo meu marido, mas está deitando com outro. Né? Ah, eu amo. Olha, meu marido é tudo para mim, mas está deitando com outro. Minha esposa é tudo para mim, está deitando com outro. Falsidade. Isso é mentira. E muita gente tem sido falso com Deus. Tem muita gente que tem sido falso com Deus. Diz que ama Deus, diz que Deus é tudo para eles, mas continua no pecado. Mentindo, às vezes roubando, às vezes prostituindo, adulterando, né? Mentindo, xingando, bebendo, fumando, fazendo tudo de errado. Tudo de errado. A Bíblia diz que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, poxa, se eu estou vendo que essas coisas não convêm, é melhor não fazer, porque depois eu vou colher o que eu estou plantando. Entende? Sim ou não, meu amigo, minha amiga? Então, para você que está aí, como eu disse, um pastor, um obreiro, um membro de igreja, talvez esteja afastado da igreja, ou está conhecendo a palavra agora, o caminho do milagre é você abrir o coração. É fazer a vontade de Deus. E como eu disse no início, não tem ninguém que faça algo de errado que não saiba que está fazendo. Ah, olha, bispo, a coisa que eu mais escuto também. Bispo, o senhor não sabe. Eu fui enganada por Satanás. Eu é mesmo? O diabo me trouxe um homem. Meus irmãos, eu estou falando aqui o que eu escuto, é uma verdade, tá? Satanás me trouxe um homem. Olha, bispo, uma tentação, eu não consegui resistir e acabei caindo. Eu disse, foi o diabo não, foi você mesmo. Sabe por que você fez isso? Porque você nunca teve o Espírito Santo no seu coração. Você nunca foi de Deus de fato. Porque quem é de Deus foge da aparência do mal. Essa onda de o diabo puxou meu tapete, me enganou, Deus me botou no deserto, no leito de morte, isso é tudo balela. São pessoas fracas que não servem a Deus e arrumam argumentos por causa do seu fracasso ou pela colheita que ela está fazendo daquilo que ela praticou de errado, bota a culpa em Deus. Né? Aí diz que Deus que é culpado. Deus me botou no deserto para me provar, me botou leito de morte. Deus tira. Deus tira. Toda a passagem bíblica a gente vê Deus livrando o povo de Israel, curando pessoas, libertando pessoas, salvando pessoas, ressuscitando pessoas. Eu vim para que você tenha vida e tenha abundância. Deus não veio para botar ninguém em deserto, para destruir vida, destruir casamento, igual a outra que eu ouvi. Eu estou falando isso para você entender que Satanás não é burro. A outra que eu ouvi foi, olha, bispo, eu separei do meu marido porque Deus me revelou que aquele não era o homem da minha vida. Ou separei da minha mulher porque aquela não era a mulher da minha vida. Interessante, né? Interessante. A escolha de quem é? É de Deus? Sabe quem escolheu minha esposa? Foi eu. Eu vi minha esposa, ela me viu, a gente decidiu ficar junto e a gente ficou junto. Só que quando a gente conheceu a palavra de Deus, a gente viu que aquilo que nós estávamos fazendo estava errado. Então nós buscamos a nos acertar com Deus para agradar a Deus. Por isso se torna um casamento abençoado. Amém? Por quê? A gente deixou de praticar o que era errado para praticar aquilo que era certo. E com isso, Deus começou a mudar. Então as coisas, ao invés de dar errado, passou a dar certo. Agora as pessoas querem fazer tudo de errado, querem que Deus faça tudo certo para ela. Não vai fazer, não vai. Abraão já estava trilhando um caminho errado. Trilhando. Primeiro foi que Deus prometeu a Abraão a ser pai de uma grande nação. Olha só. E Abraão, então, depois de um certo tempo, frustrado, ele e Sara falou que ia dar Agar, porque Sara era estéril, e deu Agar para Abraão ter um filho. Cometeu um erro. Não se dá jeitinho. Espera o tempo do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem.
Abraão já começou a lhe dar um mole. E por causa desse mole, o problema está até hoje. Não foi com Agar que Deus prometeu a Abraão ser pai de uma grande nação, mas sim com Sara. E o mais interessante é que quando Ismael nasce, Deus não chamou Abraão de Abraão, chamou de Abrão. E Sara de Saraí. Quer dizer, não tinha aumentado o nome de Abraão, mesmo ele tendo Ismael. Mas quando Deus falou para ele que Sara iria dar a ele a luz a um filho, o nome dele seria Isaac, então Deus chama Abraão de Abrão, Abraão. Quer dizer, Deus aumentou o nome dele e aumentou o nome de Sara. Passou a ser Sara, princesa. Você vê, quando a pessoa faz a vontade de Deus, muda as coisas. Mas quando ela não faz, quando ela faz a própria vontade, continua a mesma coisa e pior. Porque por causa disso, até hoje, há uma guerra religiosa, né? Que o pessoal diz que é religiosa, uma guerra religiosa. Até hoje a descendência de Ismael odeia o povo judeu. Até hoje. Mas por que odeia? Por quê? Porque foi feito errado. Não foi feito no tempo de Deus, no propósito de Deus. Foi feito na vontade deles. Quando a pessoa faz as coisas na vontade delas, quebra a cara. Mas Deus é o Deus do conserto. E Deus falou que ia consertar em Isaac a tudo que tinha acontecido. Aí Deus chamou Abraão para o altar. Chamou Abraão para o altar. Foi aonde as coisas começaram a fluir, de fato, na vida de Abraão. Então, meu amigo, minha amiga, se as coisas não têm andado para você, é porque você tem feito mais as coisas que você acha que deve fazer e não a vontade de Deus. Não a vontade de Deus. Se as coisas não têm andado, é porque você tem trilhado as suas próprias vontades, não tem deixado Deus agir. Espera o tempo de Deus. Deus, ele é justo. Deus, ele é perfeito. Ele jamais vai deixar de atender o clamor de uma pessoa. Pode até passar o tempo, mas ele vai trazer a resposta. E ele queria que Abraão entendesse isso. Quando a pessoa ela faz a vontade dela, as coisas dão tudo errada. Por causa de Sara, né, e Abraão não ter obedecido lá atrás a palavra de Deus, ter antecipado, querendo dar um jeitinho ou ajudar a Deus, o problema está aí até hoje. O problema está até hoje. Então importa que você, que está buscando uma solução para os seus problemas, é vir para o altar e esperar Deus agir. Deus vai agir. E na hora que ele agir, vai ser perfeito, ele vai trazer paz. Quando a pessoa age na sua própria vontade, ela não tem paz, ela está insegura, ela tem medo. É ou não é verdade? Quantas coisas você já fez e ficou com medo, porque você sabia que estava errado. Mas quando você faz na vontade de Deus, a coisa é perfeita, é segura. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, nós estamos numa campanha forte na Igreja Nação de Deus, onde nós estamos falando tudo por tudo, quer dizer, a minha vida no altar de Deus, para que Deus também dê para mim a parte dele. Eu dou para Deus e Deus se dá para mim. Essa é a fórmula que nós temos para ter Deus. É se dar. Quando a gente se dá para Deus, Deus se dá para a gente. Abraão deu o melhor, recebeu o melhor. Se você quer o melhor na sua vida, vem para o altar. Nós estamos num propósito, uma campanha forte, né? Falamos sobre Abraão, a entrega de Abraão, o sacrifício de Abraão, a fé de Abraão. Foi aonde a vida de Abraão realmente mudou. Porque até então havia discórdia. Havia discórdia. Estava havendo problema na vida de Abraão. Por quê? Porque ele se antecipou. Então espera, meu amigo, minha amiga, espera o tempo de Deus. Se não está acontecendo as coisas na sua vida, se você está vendo que as coisas não estão acontecendo na sua vida, não se precipite, aguarde, espere, não seja ansioso, a ansiedade não procede de Deus.
A pessoa ansiosa, ela tem problema de depressão, de angústia, ela vive a poder de remédio, ela é uma pessoa intranquila, ela arruma problema com todo mundo, só vive discutindo porque ela toma posições nas suas emoções, nos seus sentimentos carnais e não espirituais. Quando a pessoa toma a posição, toma uma atitude na vida espiritual, na ação espiritual, que é a razão, que é se lançar na palavra de Deus, a vida dela começa a mudar. Um exemplo, né, que eu tenho da minha própria vida. Enquanto eu tomava atitude inapensada, né, nas minhas próprias emoções, nos meus próprios pensamentos físicos, carnais, no meu entendimento carnal, eu quebrava a cara. No meu relacionamento não dava certo, tinha problema de enfermidade, minha vida financeira, né, foi toda destruída. Eu tive várias coisas na minha vida que hoje poderia ser bem sucedido, mas eu botei os pés pelas mãos. Por quê? Porque eu agi na minha emoção, não na minha razão. E Deus nos leva a agir na razão. Por isso, Ele fala da palavra. Por isso, Ele nos ensina na palavra como agir, como tomar atitude, não ficar ansioso, não ficar preocupado com as coisas. Nós temos que agir com cautela. Então, você que está aí passando por luta, de repente, poxa, pensando em abandonar tudo, talvez até tirar sua própria vida, né? De repente você fala, bispo, olha, eu já não aguento mais, eu estava aqui pronto para tomar um veneno, sei lá, um remédio, ou ia atirar na minha cabeça, ou, sei lá. Isso não vai mudar. Pelo contrário, só vai piorar. Os fracos fazem isso. Os fracos se entregam, os fracos aceitam, mas os fortes lutam. Então lute. Você pode vencer, você tem como vencer. E eu convido você para estar na Igreja Nação de Deus nesse domingo, 9h30 da manhã ou 7h30 da noite. Participar dessa reunião, eu tenho certeza que você vai sair de lá, poxa, diferente, você vai sair de lá forte, com outra visão. Você pode. Não deixa nada nesse mundo dizer que você é incapaz. E a sua própria mente às vezes te condena. A sua própria mente. Eu vou falar uma coisa que talvez muitas pessoas vão me censurar, mas a questão de síndrome do pânico, depressão, angústia, isso vem aqui, é a fraqueza espiritual e mental da pessoa. Ela está tão fraca mentalmente e espiritualmente que ela se sente incapaz, impossibilitada, ela se sente rejeitada por todo mundo e fraca. E aí chega ao ponto, porque, como eu já disse, Satanás não é burro, ele começa a dizer para ela, ó, você não pode, você é uma pessoa inferior, você não tem capacidade, é melhor tirar a sua vida. E as pessoas acabam, de fato, chegando ao ponto de tirar suas próprias vidas. Mas, por favor, em nome de Jesus, você que está aí assistindo essa programação, não faça isso. Deus está falando com você que tudo é possível ao que crê. Use a sua fé. Venha estar na Igreja Nação de Deus. Se você precisar, pode me procurar, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Hoje mesmo eu tive um encontro com uma pessoa, poxa, super inteligente, sabe? Uma pessoa culta, com 2 ou 3 faculdades, com uma condição financeira extraordinária, sabe? Eu conversando com a pessoa tinha depressão. Aí eu perguntei, mas por que você está com depressão? Porque eu me sinto tão incapaz, tão impotente, tão isso, tão aquilo. Quer dizer, a própria mente da pessoa faz com que ela venha retroceder. Mas bota aqui, ó, agora, assim, ó, tudo eu posso naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece é o Senhor Jesus. Tá certo? Então você que está, poxa, passando por luta, passando por problema, passando por dificuldade, olha, em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo, receba a luz, receba a força do Senhor Jesus. E nesse domingo venha estar na Igreja Nação de Deus, 9h30 e 7h30 da noite, 9h30 da manhã e 7h30 da noite, para você receber uma unção espiritual, uma imposição de mão para a sua vida ser transformada. Você que já está na campanha, domingo agora não deixa de faltar, não deixa de ir na igreja, não falte à igreja. Eu vou consagrar o azeite para você passar no altar, nós vamos estar ungindo você. Não deixa de estar nesse propósito, porque Deus tem uma promessa. Como Ele fez a promessa a Abraão e cumpriu. Abraão tomou uma atitude antes, achando que talvez Deus não iria cumprir. E aí ele pagou um preço, mas depois que ele entendeu e se lançou no altar,
a vida de Abraão foi muito, mas muito abençoada. E até então, hoje, nós falamos de Abraão e todas as religiões falam de Abraão, sobre a fé de Abraão. Vem estar na Igreja Nação de Deus nesse domingo ainda, 9h30 da manhã e 7h30 da noite. E eu, Bispo Renato, minha esposa, a pastora Analice, vamos estar lá para ajudar você a vencer essa batalha. Você pode. Diga assim, eu posso. Tudo naquele que me fortalece. Eita glória. Tá certo? Então, olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Tá certo? E já vou estar orando pela sua vida. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que eu vou ver a sua vitória. Você pode dizer, eu vou ser mais do que vencedor. Que Deus te abençoe. Fique na paz, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre.